Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que a paz de Jesus nos envolva, nos inspire para mais uma reflexão sobre o seu Evangelho. E para isso, nós vamos nos valer do capítulo 50 do livro Fonte Viva, não é? A psicografia do nosso querido Chico, pelo Espírito Emmanuel. E esse capítulo se chama Avancemos. Vamos à frente, não é? E Emmanuel, para fazer essa reflexão, se utiliza de uma passagem de uma das cartas de Paulo aos filipenses. Os filipenses eram gregos, uma igreja, não é, da Macedônia, na cidade de Filipo, que era muito ativa e muito unida. E Paulo, então, na prisão, ele está na prisão, ele escreve uma carta para esta comunidade, estimulando, exortando e agradecendo a união, a fraternidade e aos trabalhos daquela comunidade de Filipo. E Emmanuel, então, tira 2 versículos dessa carta para fazer a reflexão que pretendemos hoje trazer aqui também. Então, Paulo diz o seguinte, Paulo de Tarso: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. E essa é uma passagem muito interessante. Primeiro porque ele se coloca numa postura de humildade, que só isso já valeria nós ficarmos aqui falando sobre esses versículos, porque ele diz, não é? Não julgo que haja alcançado a perfeição. Ele sabe disso, apesar de toda a sua evolução espiritual e intelectual, mas em especial moral, que é o que interessa aqui, não é? Mas ele nos faz um convite muito interessante, porque esse é um capítulo em que ele vai falar sobre o quanto nós deixamos para depois tudo aquilo que poderíamos fazer em função de várias situações que todos nós vivemos e que vamos nos utilizando para justificar muitas vezes a nossa paralisia, como ele diz, não é? Então, exemplos de coisas que ele diz que muitas vezes nós acabamos nos enrolando nessas situações e deixamos de colaborar com a obra do Cristo. Por que é tão importante isso? Vamos nos lembrar, não é? Todos sabemos, já estamos assim carecas de saber, temos ouvido, falado bastante sobre o momento planetário. Estamos em plena transição planetária. Mas a transição planetária não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Olha, amanhã é a nova era. Não, ela é um processo individual e coletivo de mudança de forma de pensar, de sentir e de agir, que, portanto, depende de cada um de nós. Então, essa é uma mensagem de uma atualidade atroz. Por quê? Porque ele vai nos convidando a revermos as nossas atitudes. Por exemplo, ele fala, né, que muitos de nós vamos nos enroscando em situações que ele chama de, nós chamamos de desastres espirituais, como, por exemplo, um afeto, um parente amigo que nos deixa porque desencarna, e o quanto a gente às vezes diante dessa perda, né, vai justificando a dificuldade de ir para frente e ficamos ali deprimidos e não deixamos que o tempo cure essa ferida e com isso nos imobilizamos. Outro exemplo que ele dá, por exemplo, é o quanto muitos de nós às vezes, porque sofreu a incompreensão de um amigo, falar, mas também, olha só, eu não posso confiar em ninguém, e aí nós vamos deixando de trabalhar nós mesmos, vamos deixando de nos dedicarmos aos demais com a desculpa de que não podemos confiar em ninguém, porque afinal de contas somos traídos por um amigo, não é? Outra coisa que ele fala, né? As pessoas que muitas vezes estão lá no seu trabalho espiritual, missionário, sofrem uma calúnia, que é a coisa mais comum do mundo, neste nosso mundo, né? Que fique bem claro. O quanto aquelas pessoas que ainda não compreendem
as atitudes dos que já atingiram um certo grau, eu não vou nem chamar de elevação, mas de compreensão espiritual, e que ficam, não é? Falando mal, porque infelizmente, né, aquele ditado, quando eu falo de Pedro, eu falo mais de mim do que de Pedro, porque o mal dizer está falando a respeito de como eu me porto diante da atitude do outro, e não da atitude do outro. Que me importa a atitude do outro? Não tem nada a ver com a vida do outro. Mas a gente vai se enroscando nessas coisas, e aqueles que são caluniados muitas vezes falam, tá vendo? O que adianta? Eu vou, para ficar sofrendo isso, eu vou me dedicar a uma tarefa, né, pelo outro, pelo bem do outro, vamos para quê? E a gente vai com isso, em vez de avançar, como é a proposta do próprio título, nós vamos deixando de contribuir com o coletivo, mas principalmente com a nossa própria evolução. Porque é no atrito, no convívio com os demais e com as dificuldades que nós vamos descobrindo onde é que a gente também precisa se trabalhar. Não é? Às vezes é na preguiça, às vezes é na inveja, às vezes é no ciúme, às vezes é na falta de confiança em si mesmo. E ele vai falando, gente, ele dá vários exemplos, aqueles que esperam enriquecer para falar, quando eu tiver condições eu vou ajudar, não é? Ele vai dando assim, vários exemplos para nos dizer o seguinte: ninguém progride, essa é a última frase do texto, sem renovar-se. É um texto que eu os convido a ler, é um texto belíssimo, né, do Emmanuel, mas assim, onde ele nos convida a revermos as nossas atitudes enquanto cristãos e espíritas. Obviamente somos cristãos, não existe espiritismo sem cristianismo. Então é um convite para a gente, onde é que a gente está enroscando, que a gente não está vivendo aquilo que foi a proposta do Cristo, e ficamos presos ao que se foi. Por isso que ele, não é? Paulo fala o seguinte, que o que ele faz? Esquece-se das coisas que atrás ficam e avanço para as que se encontram diante de mim. Isso tem um significado muito amplo, tem tanto significado do quanto a gente se enrosca no que aconteceu conosco para justificar a gente não evoluir, a gente não trabalhar as próprias dificuldades. Mas é porque fui abandonada pelo companheiro, pela companheira. Mas o patrão que é muito exigente. Porque é muito longe. Porque eu vou agora toda semana, eu tenho mais... E assim a gente vai. Porque você pensa que é fácil ser sozinho. Não é uma questão de ser fácil ou não, é como eu olho para essas coisas. E muitas vezes aquilo até já passou, mas eu tô lá. Emocionalmente eu estou lá no passado, e isso vai nos envenenando de uma forma muito séria. E nesse sentido eu queria aproveitar e falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Nós estamos em pleno Setembro Amarelo. O que significa? Para quem não sabe, é o mês em que nós chamamos a atenção para a gravidade do suicídio, a quantidade cada vez mais assustadora de irmãos que tiram a própria vida em idade cada vez mais tenra, cada vez mais jovens, também entre os com mais idade, uma estatística horrorosa, não é? De índices altíssimos, e que vale a pena nós refletirmos. Por quê? O que isso tem a ver com a mensagem de hoje? É claro que muitos dos irmãos que acabam se entregando ao desalento aumentam em função do que viveram, das perdas, sejam elas emocionais, sejam elas materiais. Temos um corpo de carne, é claro, não adianta a gente fazer de conta que tudo bem perder as coisas. É difícil conseguir, não é? Os bens materiais nos propiciam muitas coisas boas, acesso à saúde, à educação, enfim. Mas uma coisa é a gente ficar preso a isso e achar que isso é o fundamental. E outra coisa é a gente falar, não, olha, né, é ruim perder, mas vamos lá, não é? Se eu ganhei uma vez, eu ganho de novo. Contar com outras pessoas, e aí entramos nós, o coletivo. Porque se algumas pessoas
muitas vezes se deprimem. E olha, pasmem, muitas pessoas se deprimem por orgulho. Como assim? Porque não admitem que podem mudar a forma de pensar e ver as coisas de uma outra maneira. E vão cristalizando o seu pensamento. Se não for do meu jeito, eu não aceito. Se não for assim, não tá bom. Isto vai colaborando e abrindo brechas para um fenômeno que nós espíritas, se não conhecemos, deveríamos conhecer, que são as influenciações espirituais. Nós atraímos para perto de nós irmãozinhos que pensam da mesma forma que nós, lei de sintonia. Ou que, se não pensam como nós pensamos, acham ótimo que a gente realmente fique mal. Mas que também estão, se são espíritos que pensam assim, estão numa vibração baixa. Como quando a gente começa a achar que tudo acontece comigo, que nada dá certo. Uma coisa nós precisamos lembrar: se nós fôssemos muito, muito, muito bons, a gente não estava aqui. Se reencarnamos aqui é porque a gente tem coisa para aprender. Isso aqui é uma grande escola e um grande hospital, sem dúvida nenhuma. Então, é fundamental que a gente comece a rever a nossa forma de encarar a vida. Mas o suicídio, além de um aspecto individual, de personalidade, de rigidez, muitas vezes, de uma tendência a uma tristeza, algumas pessoas têm, não é? Na sua estrutura de personalidade, espíritos que trazem consigo uma tristeza muito difícil, que precisam ser medicados. A medicação está aí para a gente usar, não é? Não podemos ter esse tipo de preconceito. Mas também tem um aspecto social. O fenômeno do suicídio, ele muitas vezes está vinculado a momentos, a fatos que aquela pessoa passou por responsabilidade de outras. Então, a violência, seja ela verbal, seja ela física, não é? O desprezo, a desconsideração, a humilhação, muitas dessas coisas vão como se corroendo aquela alma despreparada, não é? Às vezes enrijecida. Por que eu falei do orgulho? Porque não admite que, na verdade, o agressor é o maior doente, por mais que eu seja vítima. O agressor é o grande doente. Se João nos fala, Deus é amor, e Deus é o criador de tudo, é a causa primeira de tudo, ou seja, tudo surge a partir dele. Nós somos frutos do amor. Uma pessoa que vai na direção oposta do amor é uma pessoa muito doente. O que não significa que nós devemos nos submeter a ela. Mas o quanto muitas vezes, sem perceber, nós acabamos sendo cruéis. E acabamos muitas vezes tendo atitudes que pioram o estado psíquico de uma pessoa que já não está bem. Com a nossa indiferença, com a nossa falta de atenção, com os nossos julgamentos, a nossa maledicência, a nossa intolerância. Ixi, Maria, nem vou continuar. Que a gente sabe, não é? Então, quando Paulo fala, né, assim, deixa para trás, é um convite. Vamos deixar para trás duas coisas, talvez a gente pudesse falar, então, né, para irmos fechando. A primeira é aprendermos com a dor do passado. Passou, olha, a palavra já fala, foi, passado. E ele usa uma frase que agora me veio fortemente, ele usa uma frase muito forte. Ele diz assim: é imprescindível, ou seja, não tem questionamento, tem que fazer. É imprescindível exumar, ou seja, a gente tem que desenterrar o nosso coração de todos os envoltórios entorpecentes que por vezes nos amortalham, ou seja, destroem a nossa alma. Guardar reminiscências dolorosas, voltar a elas, repisar, não me conformo, porque tinha que acontecer comigo, cadê a espiritualidade que deixou isso acontecer comigo?
é pedir para sofrer, é estar indiscutivelmente abrindo brechas para a aproximação daqueles nossos irmãozinhos que, se não têm o mesmo tipo de pensamento, torcem para que a gente tenha, porque vamos combinar, não é? A gente hoje está melhorzinho, mas imagina como que não era antes. Hoje está melhorzinho, ou seja, não está bom, né? Imagina como que era antes. É só olhar para a história da humanidade. A barbaridade sempre campeou, né? Assim, então, continua até hoje. Nós ainda temos a sorte de podermos refletir um pouco sobre isso. Sorte ou mérito, né? Nos abrimos para isso. Senão não estaríamos aqui. Aqui, que eu digo aqui, inclusive, nessa casa abençoada. Parando uma segunda-feira, né? Para ouvir esse tipo de explanação. Então, é fundamental que a gente, então, comece a rever as nossas atitudes diante das dificuldades da vida, não alimentando as dores. Dor é lição não aprendida. Vamos nos lembrar disso. Dor é lição não aprendida. Se eu passo por aquela dor é porque ela tem algo para me ensinar. Então, nos perguntarmos: o que eu posso aprender, ao invés de ficarmos nos lamentando sobre aquilo? E a segunda coisa, o que temos feito, porque isto também tem a ver com avançar, para minimizar, mitigar a dor do outro. Nenhuma pessoa que pensa no suicídio, na primeira vez que ela pensou, ela vai cometer o ato. Ela vem passando por uma série de situações. E a gente às vezes tem aquelas crenças, né? Que eu não sei de onde que a gente tira. Ah, quem fala não faz, quer chamar atenção. Cuidado, muito cuidado. A gente nunca sabe o que está passando na cabeça do outro. Nós não temos esse direito. Isso é julgamento. É uma das mortalhas que corrói a nossa alma de que fala Emmanuel. Então é fundamental que nós comecemos a olhar para as nossas atitudes em relação a nós mesmos e a nossa vida e em relação à dor do outro. Se queremos realmente que este planeta saia do nível evolutivo em que está, depende única e exclusivamente de cada um de nós no nosso cotidiano. Não tem mágica. Não tem mágica. Somos nós os transformadores. E a gente tem o código necessário para fazer essa transformação. Está tudo lá no Evangelho de Jesus. Não é? Então, eu gostaria de terminar com uma frase do texto em que Emmanuel diz o seguinte: perdão. A contrição, ou seja, o arrependimento, a saudade, a esperança e o escrúpulo, ou seja, não é, o cuidado, o zelo, são sagrados, sem dúvida nenhuma. Arrependimento, saudade, esperança e escrúpulos são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Me arrependi, fico me flagelando. Por que eu fiz? Por que eu não falei? Por que eu falei? Errei. Levanta, vamos tentar fazer diferente da próxima. Saudade é uma condição humana. Nenhum de nós pode dizer que não tem saudade. Esperança é uma virtude necessária. Quem não tem esperança só vai olhar para trás, esquecendo que nós temos o infinito. Somos espíritos imortais, fomos criados em um determinado momento e vamos viver para a eternidade. Então, como não ter esperança? E o escrúpulo? Esse sim, esse a gente precisa pensar
o que norteia as minhas ações, comigo mesmo e com o outro. Então, meus queridos, eu agradeço profundamente a atenção de vocês, a possibilidade da reflexão sobre um texto tão importante, um tema tão importante, não é? E agradecida por poder estar aqui partilhando tudo isso com vocês, eu nos convido agora a nos prepararmos para o passe. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga que se faz presente, o mentor desta casa, Dr. Bezerra de Menezes, e vamos pedir a eles que nos auxiliem a ampliarmos a esperança na nossa própria capacidade de renovação, na nossa capacidade de crescimento, de ampliação de consciência, mas que também trabalhem em nós a generosidade e a humildade, condições fundamentais para uma vida feliz e também para levar felicidade aos demais. Que essa espiritualidade abençoada vá derramando sobre cada um de nós aquilo que cada um necessita para ampliar a própria consciência na direção do bem viver, na direção de passos caridosos e generosos diante da dificuldade alheia, e assim possamos ir nos transformando e sendo cada vez mais colaboradores desse doce e meigo nazareno chamado Jesus. E assim, com o coração feliz, agradecidos, nós vamos encerrando esta parte da tarefa, nos mantendo em silêncio, a fim de que possamos estar mais abertos a receber as energias benfazejas do passe que iremos receber logo mais. Que Jesus nos abençoe e nos permita chegarmos aos nossos lares tranquilos e seguros. Que assim seja. Graças a Deus.